E aí, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no canal. Eu vou começar dizendo um pouquinho sobre a minha ideia principal aqui para o canal, quem eu sou e sobre o que eu vou tratar no vídeo de hoje. Então vamos pela primeira parte, né, que no caso é a última que eu disse aí. No vídeo de hoje eu vou tratar um pouquinho com vocês, vou conversar um pouco com vocês sobre relações exteriores, mais especificamente sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, comentar os possíveis impactos na vida da população global, porque isso aí vai impactar todo mundo, não somente os cidadãos da Rússia nem da Ucrânia. Isso vai se ramificar com efeitos para todo mundo. E também um pouco sobre a aplicação desses efeitos aí na economia mundial. Sobre a minha autoridade é só porque eu sou entusiasta mesmo. Eu gosto de ler sobre o tema e, consequentemente, comentar sobre o tema. E eu gosto de aprender sobre isso de informações não enviesadas, como é muito comum a gente encontrar aí no jornalismo brasileiro e na mídia brasileira em geral, né? Algumas das fontes aí que eu adquiri a informação para trazer para vocês aqui, para comentar do meu ponto de vista, são em sites de notícia internacional e alguns autores renomados, como é o caso do autor do livro Sapiens, Yuval Noah Harari, que deu seu ponto de vista sobre a guerra, que eu vou comentar um pouquinho sobre o que ele disse com vocês aí. E é isso aí, feitas as considerações iniciais, sejam muito bem-vindas ao vídeo de hoje aí, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Esse aqui é o meu canal e vamos para o vídeo de hoje. Pessoal, a ideia principal é comentar sobre a guerra, né? A guerra da Rússia, da Ucrânia, de seus impactos, suas motivações, se isso foi uma boa ideia ou não, que eu acho que todo mundo já sabe a resposta, que isso parece a maior idiotice do século XXI. Isso até pode trazer bem mais impactos, limitando a linha de raciocínio só para o século XXI do que a crise de 2008, que foi uma das mais significativas e até mais, pelos motivos que eu vou dizer aqui, do que a crise do coronavírus. Então vamos por partes. Então, pelo que a gente sabe, a União Soviética, a Rússia e tal, já não se dava tão bem assim com a Ucrânia. Já pertenceu, muitos anos atrás, à Rússia, o país da Ucrânia já pertenceu, apesar de algumas diferenças assim culturais que são mínimas, pelo que eu já li aí, praticamente também é o argumento de muitos do antigo presidente da Rússia e do atual, que a Rússia e a Ucrânia são um só povo e tudo mais, mas pelo que o próprio autor de Sapiens, Yuval Noah Harari, disse, historicamente falando, a Ucrânia já tem 1000 anos de existência já. Em relação a... E diz também que Moscou é mais nova do ponto de vista do passar do tempo, assim por dizer, do que a própria Ucrânia. Então, dizer que eles só se separaram ali como um ato de puro anarquismo por parte da Ucrânia, e que a única intenção do presidente da Rússia é rejuntar esses dois países, né? Não sei se essa é a melhor palavra para descrever a intenção dele, mas com certeza não. E eu acho que basicamente é esse aí o argumento que o presidente da Rússia, o tal do Putin lá, está usando, né? Transformar os dois povos num povo só. Mas pelo que tem acontecido aí, o povo da Ucrânia resistindo veementemente a essa tal imposição da Rússia aí, porque no final das contas ninguém pediu para a Rússia vir tomar o país deles, fazer aquele banho de sangue que está acontecendo lá.
retomando aí algumas das coisas que o Val disse, que mesmo que a Rússia tome a Ucrânia, que é uma das possibilidades que todo mundo está considerando aí a mais provável, o povo da Ucrânia não vai considerar nem se submeter ao poder do governo russo. Por quê? Porque, primeiramente, a memória dos cidadãos lá, é claro que vai lembrar do banho de sangue que a Rússia entrou e está fazendo lá. Em segundo lugar, porque eles não têm, eu acho que a população absoluta da Rússia não tem interesse nessa submissão a esse outro país. E além disso, muitos dos ucranianos já desenvolveram esse ódio pela Rússia, não pelo que está acontecendo agora, mas pelo que já aconteceu em outros conflitos, assim por dizer, entre um povo e outro. Mas o principal argumento do Yuval é esse aí esse argumento aí de que a memória, né, a memória da população ucraniana vai vir à tona, independente dos próximos acontecimentos que estão por vir aí. Ele fez questão de dizer também que essa não é uma guerra, que ele acredita que vai ser um conflito tão isolado assim, e isso tem um pouco relação do que eu vou dizer um pouco mais à frente aqui, que pode se estender a um conflito de longa duração, de até anos. É claro que nunca se sabe o que vai acontecer e tudo mais, mas essa é uma grande possibilidade real, porque mesmo o tanto de coisa que pode acontecer, mesmo que a Rússia tome a Ucrânia, por esse motivo que eu disse aí, do ódio que a população ucraniana vai desenvolver contra os russos, pode acontecer alguma revolução já depois de tomada da Ucrânia, né, por parte da Rússia. Foi isso também que o Val disse, que muitos países que entraram em guerra e conseguiram tomar outro país tiveram grande dificuldade em manter o seu controle sobre determinado país. Ele acredita que a população ucraniana vai resistir com forte empenho contra essa imposição aí. E além disso, se essa guerra se prolongar, quanto mais sangue for derramado, isso aí vai ser um grande dificultador de tentar tornar a população russa e a população ucraniana irmãos. Então, mas a consequência mais, como se diz, prejudicial que pode acontecer é essa que eu quero compartilhar com vocês agora. Imaginem que da mesma forma que a crise do coronavírus se tornou uma coisa rotineira, apesar de não parar de morrer pessoas e tudo mais, e diversas vidas foram perdidas, muita gente sofreu sequelas e tudo mais, mas querendo ou não, a crise do coronavírus se tornou uma coisa normal. Normal, que eu quero dizer, do ponto de vista da população mundial aprender a conviver com esse tipo de situação. Apesar de muitas pessoas terem medo de pegar, transmitir, sofrer sequelas quando pegarem, morrer e todo tipo de consequência que pode vir do coronavírus, querendo ou não, a população mundial, nesse decorrer do tempo, desde o início da pandemia, já se acostumou a viver com vírus e tudo mais. Mas imagine essa linha de raciocínio em relação à guerra. Desde a Segunda Guerra Mundial, apesar de alguns conflitos isolados em alguns países, e é o que muita gente pode dizer que está acontecendo agora, um conflito isolado lá, mas todo mundo sabe que isso pode tomar uma proporção de guerra mundial, porque o que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ensinou para a gente é que sim, as coisas podem começar, de fato começar em um conflito isolado. Um país mata um cidadão de outro país e um país vizinho se envolver e dois países se envolverem
e 3 e 4, até que isso aí tome a proporção de guerra mundial. Mas voltando à linha de raciocínio lá, fazendo analogia para a crise do coronavírus, imagine se desde a Segunda Guerra Mundial, como eu disse, apesar de alguns conflitos isolados aí, se esse tipo de coisa começa a se tornar uma coisa que a população se acostumou, e não só a população, porque a população não tem poder de tanto poder assim do ponto de vista de anunciar, por exemplo, que o nosso país está em guerra com tal país. Geralmente quem faz isso são os governantes. É claro que apesar de uma parcela da população russa estar a favor da guerra, tem a parcela da população que está contra. E ela não tem, essa população que está contra lá na Rússia não tem tanto poder assim para parar, para fazer os soldados pararem. Isso vem dos governantes e tudo mais. Mas imaginemos então que os governantes encarem essa situação de guerra, de entrar em conflito, como uma situação normal. Quais que são as consequências para isso aí no longo prazo? Vamos supor que os governantes dos Estados Unidos, Rússia e todas as potências aí se acostumem a criar conflitos por motivos nem tão, como se diz, concebíveis, motivos não tão que a gente entenda, motivos plausíveis assim, entre aspas. Vamos supor que eles se acostumem com esse tipo de situação. É quase que bem provável que aconteça uma terceira guerra mundial. Isso não é uma situação isolada que países como o Brasil, que não estão tão perto assim, pode se distanciar disso e fingindo que nada está acontecendo. Porque se esse maluco desse Putin aí resolve comprar briga com outro país que já está querendo, e esse outro país já tem diversos aliados, e isso toma proporção de guerra mundial, as consequências para a população humana, não só de um determinado país, isso pode significar a extinção da humanidade, porque por mais que muitos argumentem aí que mesmo que ocorra uma terceira guerra mundial, os governantes não vão usar o armamento nuclear, você acha mesmo que se um país invadir outro aí com diversos tanques de guerra, dizimar a população lá, e aquele país tiver à sua disposição uma bomba atômica, ele vai perdoar? Ele vai deixar por isso mesmo? Ele vai levar na boa? Isso aí, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, não é somente uma coisa isolada que a gente deve olhar para aquilo lá com um pouco de pena, mas imaginar que isso não vai se estender para o mundo todo. Porque, como eu disse, se os governantes, isso é uma coisa que eu tenho, claro que todo mundo pode considerar uma opinião, mas quantos de vocês que estão assistindo não concordam comigo? Se os governantes acharem que criar conflitos é normal, um governante de uma potência fazer uma coisa que o outro considere, por exemplo, nessa guerra que está acontecendo agora, a Rússia compra e briga com outro país que já está disposto. Vou dar o exemplo aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrem na guerra junto com seus aliados, que não são poucos. Imagine o tanto de país que já está envolvido na guerra mundial. Aí isso se estenda a uma guerra global, uma guerra mundial. E a partir daí, a partir dessa extensão para uma guerra mundial, imaginem que um país esteja, como se diz, entre aspas, perdendo a guerra e tem algum armamento nuclear. Você acha que ele vai hesitar? Você acha que esse governante vai hesitar em usar armamento nuclear? Você acha que a racionalização vai passar na cabeça dele? Com aquele banho de sangue ocorrendo no seu país? Claro que em situações de guerras assim, política é muito importante, mas talvez uma guerra seja, em termos de prioridade, mais importante do que eleições, mas vamos supor que ocorra uma guerra. Vamos supor que posteriormente vai ter uma eleição. Você acha que um presidente que possivelmente quer se reeleger vai deixar acontecer um banho de sangue no seu país, sendo que ele tem armamento nuclear sem usá-lo? Então, as consequências dessa guerra aí, pessoal, não podem ser vistas como uma coisa isolada, não podem ser vistas
como uma coisa que está acontecendo em um determinado ponto do mundo e não vai se estender. Porque as consequências a longo prazo para a possibilidade de extinção da humanidade são reais. E eu gostaria, no próprio artigo que o Yuval escreveu, que foi um dos principais autores aí que eu li que comentaram sobre o tema, ele disse: o nosso papel enquanto cidadão, por mais que a gente ache que não tem tanto poder, isso vai até de encontro com aquilo que eu disse, que para criar uma guerra a população não tem tanto poder assim, mas para acabar com ela, relativamente a população tem muito poder, porque da mesma forma que foi na guerra do Vietnã, que os Estados Unidos se intrometeu na guerra, mas acabou saindo da guerra por falta de apoio popular dos próprios cidadãos americanos. Os governantes lá, o pessoal do exército lá disse que ia assinar um tratado lá para acabar com a guerra, para se retirar do país, mas que eles sabiam que estavam ganhando, que fisicamente, com o número de mortos e tudo mais, eles estavam ganhando, mas o que o governante do Vietnã disse para ele é que isso não importa, não importa mesmo, se a guerra acabar, se ocorrer um acordo, o que fez aquela guerra específica do Vietnã acabar foi a população do próprio Estados Unidos e contra. E o que o Yuval disse no seu artigo lá é que esse é o nosso papel, protestar, seja onde a nossa área de influência atingir em redes sociais e tudo mais, veementemente contra a guerra, porque se isso se tornar uma coisa natural, se isso se tornar uma coisa que os governantes acham natural, criar um conflito dessa proporção, a guerra, por qualquer motivo, entre aspas, fútil, a humanidade corre sério risco. Então isso não é uma coisa, como se diz, que a gente não deva dar importância. Esse é o meu principal ponto de vista, e esse é o meu principal aviso que eu faço questão de trazer aqui para vocês, pessoal. Então, eu também vou tentar, sobre a minha área de influência, influenciar o máximo de pessoas a se posicionar contra isso. Por exemplo, alguns países, inclusive eu acho que o governante do Brasil mesmo, querendo se manter neutro sobre a guerra, mas aí ele está pensando do princípio da proporção micro, né? É macro, mas é micro, vocês vão entender. Micro do ponto de vista que eu quero dizer, em relação às sanções e tudo mais, o Brasil ser relativamente dependente econômico da Rússia, se ele se posicionar contra, pode sofrer retaliação e tudo mais. Mas essa não é a parte macro. Os governantes estão pensando que estão racionalizando de forma macro, mas a forma que está acima disso ainda é a existência da humanidade. O mais importante agora não é preservar a economia, é preservar a cultura da paz, porque isso está muito acima da economia e tudo mais. Porque se isso se tornar uma coisa de guerra nuclear, se isso se tornar um conflito nuclear, que diferença vai fazer se uma nação está rica ou está pobre? A grande maioria da população vai ser extinta de qualquer jeito. E finalizando aqui, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês aqui. Eu peço a vocês que se posicionem em todos os meios que forem possíveis para você. Se você tiver um canal no YouTube, se você tiver uma rede social, que hoje é muito difícil alguém que não tem, se posicionar contra, porque há uma esperança, mesmo que não tão grande, que se a maioria, e eu acho que a esperança é grande, mas se a população, inclusive dos russos, isso é um ponto bem importante, entender que do ponto de vista da existência da humanidade, do ponto de vista que guerra não pode se tornar uma coisa normal, do ponto de vista que a gente deve preservar a vida acima de tudo, acima de qualquer relação econômica exterior. Essa guerra pode acabar, e o aprendizado, principalmente se ela acabar por falta de apoio popular, para o futuro da humanidade vai ser gigante, porque eles vão pensar duas vezes sobre o que aconteceu no conflito da Rússia e da Ucrânia,
que a guerra foi obrigada a acabar precocemente, e esse ponto é um ponto bem importante. Quanto mais rápido ela acabar, melhor para a possibilidade da sobrevivência da humanidade. Quanto mais rápido essa guerra acabar, melhor. Ela tem que acabar de forma mais precoce possível. Então é isso aí, pessoal, que eu queria comentar com vocês aí. Que vocês entendam que isso não é uma coisa isolada, que a gente pode dar parcela de contribuição para fazer a população mundial se virar contra a guerra, e sempre que qualquer conflito, como se diz, antes da notícia vem uma certa, não sei se a melhor palavra para usar é fofoca, mas rumores. Eu acho que a melhor palavra é rumores. Antes de qualquer conflito, quando surgir, depois que essa guerra acabar, por falta de apoio, eles se sentiram obrigados pela população humana, não só do ponto de vista de nacionalismo, de defender a bandeira, mas a população humana se virar contra a guerra. E isso, no futuro, quando alguns governantes, quando chegar até a população que alguns governantes, o rumor, né, da linha de raciocínio que eu estava levando, quando chegar o rumor que algum governante está querendo iniciar um conflito, a população futura vai pressionar, e eles vão se lembrar, nem vai ser necessário ter, como se diz, a população indo contra como se diz, uma possível guerra futura. Eles vão se lembrar de como a humanidade em geral se virou contra essa guerra, como o apoio popular influenciou tão negativamente essa guerra, que eles foram obrigados a acabar com a guerra, porque eles entendem, né? Eles já não são tão ignorantes para entender que isso, do ponto de vista da sobrevivência, é muito mais importante. Quem aí conhece minimamente a teoria da evolução sabe que um dos princípios que movem as ações de todos os seres humanos, Homo sapiens e tudo mais, é a sobrevivência e algumas vezes a reprodução. São esses dois pilares aí que movem as ações de todo mundo. O governante Putin lá, o presidente da Rússia, pode até achar que impedindo que a OTAN coloque uma base lá na Ucrânia, ele está defendendo a sobrevivência da população. Mas isso aí a longo prazo, isso aí é a maior idiotice que alguém poderia pensar. Porque se isso se tornar uma guerra nuclear, já acabou a esperança, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu aconselho todo mundo a se posicionar contra, no meio de influência de vocês aí, se tiver um canal no YouTube e tudo mais. Eu agradeço por assistir o vídeo até aqui. Se vocês gostarem dessa ideia, né, que eu estou trazendo para vocês aí, se vocês gostarem, se vocês acham que é verdade, se vocês concordam comigo sobre a magnitude que isso pode se tornar e os prejuízos para a sobrevivência humana no longo prazo, eu peço que compartilhe isso aí, para isso se tornar um movimento que abrange o maior número de pessoas, para que acabe logo com isso aí não possa se tornar o que possivelmente pode se tornar, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Eu vou ficando por aqui.